Shalom, shalom, Parashat Mishpatim, a primeira que vem na sequência dos 10 mandamentos. Ele é Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, e estes são os juízos que colocarás diante deles. Nossos sábios explicam que quando a Torá começa uma Parashá com um Ve'ele, e estes, ela está acrescentando sobre aquilo que foi falado, portanto pertence ao mesmo contexto, à mesma importância. E assim a gente vê a conexão entre as leis divinas que foram dadas no Sinai e as leis civis, aquilo que vai fazer parte do nosso dia a dia. Isso nos ensina que as leis sobre como a gente paga um funcionário ou como a gente trata um vizinho são tão sagradas quanto os mandamentos, quanto não assassinar, não roubar, não fazer mal para o outro. A santidade não está apenas na nuvem do Sinai, mas na justiça dos tribunais e na ética do dia a dia. E é fascinante a gente perceber que a Torá começa falando sobre servidão, algo que não é nem tão comum nos nossos dias, espero que nem seja. Mas o exemplo do servo tem duas razões. A primeira é que ele era a pessoa mais privada de liberdade, de autodeterminação naquele contexto. E segundo, que nós fomos servos. E infelizmente é da natureza humana, muitas vezes, uma pessoa que vem de baixo e consegue subir, acabar destratando aqueles que estão na situação que ela própria esteve antes. Então a Torá já vem falar pra gente, olha, não esqueça, você mesmo foi servo, você mesmo foi escravo. Você vai ter todo o cuidado com os teus servos, com os teus escravos, ou com as pessoas que trabalharem contigo, independente da natureza dessa relação. A gente vê uma coisa curiosa, que é que quando um servo hebreu decide permanecer junto com o seu amo, mesmo depois de conquistar o período da sua liberdade, deve ser feito um furo na sua orelha. E o motivo para isso é muitíssimo interessante. O Midrash diz, o ouvido que escutou no Sinai, vocês são meus servos, e optou por ser servo do homem, esse ouvido deve ser marcado. A liberdade é um dever, e não apenas um direito. Na sequência, a gente tem um assunto muito importante, que são as cidades-refúgio. Uma pessoa que mata a outra sem dolo, sem intenção, por acidente principalmente. Ela tinha o direito de se refugiar diante de um vingador, provavelmente uma mentalidade comum à época. E isso nos lembra aquilo que falamos na Parashá passada, entre a diferença de não matarás e não assassinarás. Uma pessoa que, lamentavelmente, matou alguém sem querer num acidente, ela tinha o direito de se defender, de fugir, e tempos depois recuperava até mesmo o direito de voltar aos seus meios, em segurança. Era uma medida para protegê-la, porque naturalmente alguma pessoa próxima à vítima poderia querer se vingar, ainda que tenha sido feito sem dolo. Deus reconhece a tragédia do erro humano, e isso é muito diferente. A gente mencionou, o Talmud ele analisa minuciosamente cada caso, para nos dar uma orientação de como fazer a nossa sociedade ser justa, ser equilibrada. Um acidente é muito diferente de alguém que premeditou fazer o mal para o outro. E é exatamente essa a ideia que a gente vê, principalmente aqui na primeira aliá de Parashat Mishpatim, logo na sequência dos 10 mandamentos, que a gente construa uma sociedade equilibrada, civilizada, e que ela, assim, possa refletir o melhor de cada pessoa e dar a oportunidade a todos de vivermos melhor também. Shavuot Tov.